Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV no Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Obrigado pela sua companhia. Quero agradecer também àqueles que estão lá nos bastidores trabalhando para chegar para você esse programa e toda a programação da Rádio Boa Nova e TV no Maior. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Olá, Nando. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte, querida ouvinte que nos acompanha aqui, seja pela Rádio Boa Nova, seja pela TV Mundo Maior. É, como sempre, uma alegria muito grande poder contar com vocês aqui para esse nosso papo, né? Porque além de a gente fala sobre psicologia, a gente fala sobre espiritualidade, mas sempre num papo muito gostoso aqui. E antes que eu me esqueça, um beijo no coração de cada um de vocês que manda, né, as suas mensagens, dizendo que acompanha aqui essas nossas conversas. E lembrando que a gente está juntos aqui todas as quartas-feiras, né, pela manhã ao vivo e a qualquer momento, a qualquer hora do dia ou da noite, através dos programas gravados. Isso mesmo. Então, hoje nós vamos trazer aí do livro Força Soberana, que é do espírito Miramês, na psicografia do João Nunes Maia. E falar um dos tópicos aqui desse livro que se chama Aproveita as Trovoadas. Então, eu vou ler aqui, é um parágrafo grande, e aí o Edson vem comentando para nós, né? Já imagina, né? Aproveita as trovoadas. Então vamos ver o que ele diz aqui, ó. A natureza é inteligente em todos os seus aspectos de atividades. O vento sopra em vários variados rumos, purificando os lugares e alimentando vidas, distribuindo alegria e manifestando o poder de Deus por onde passa ou passe. A água é bênção do Senhor em forma de líquido. Quantos benefícios não se pode negar aos valores da água no mundo, de cujo seio saem as formas viventes. As árvores nos garantem o equilíbrio e nos ajudam de mil modos. Prosseguindo, chegamos às trovoadas. O encontro das nuvens carregadas de água condensada peneirando as chuvas formam a descarga elétrica com barulho ensurdecedor, mas causa aos homens e por vezes a nós outros muitos benefícios. Elas limpam o ambiente do magnetismo inferior, acumulado pelos próprios espíritos encarnados e desencarnados, pelos pensamentos e ideias inferiores. Os raios são desintegradores dessas formas psíquicas que sempre influenciam os homens nos seus estágios de vida em sintonia com a inferioridade. As tempestades varrem muitos males, transformando-os em forças sutis do bem. Então vejamos aí que quando a gente passa por um momento lá de chuva ou tempestade, as pessoas sempre comentam, né? Parece que fez uma limpeza, o ar está mais leve, e aí isso realmente acontece, né, Edson? É interessante, né? O nosso planeta, ele recebeu o nome, né? Ele foi nomeado Terra, quando, na verdade, deveria ser água, né? Considerando que mais, se não me engano, um quarto do planeta, 3/4 do planeta é coberto por água. Então, seria muito mais correto, talvez, ter nomeado como planeta Água, né? Tem até uma música do Guilherme Arantes que tem esse título, Planeta Água. E não é à toa, o nosso corpo também, né? Isso também já está comprovado que grande parte do nosso corpo, desse corpo que estamos utilizando aqui,
nesse momento, enquanto espírito imortais que somos, também é constituído por água. Não é à toa que o remédio, né, o mais simples é a água. Se vocês vejam que nos centros espíritas, a água ela é energizada, magnetizada, fluidificada, transformada em medicamento, né? É o elemento mais simples e mais importante que nós temos nesse planeta. Vocês vejam que, quer ver uma outra coisa em relação à água? Você pode ficar bastante tempo sem se alimentar, né? Sem alimentos sólidos. Agora, sem água, não, né? Se você for para algum lugar que não tem alimento nem água, o alimento você ainda sobrevive alguns dias. Sem água, não, né? Você perece esse nosso corpo aqui, ele deixa de funcionar muito mais rápido sem a água. A água é muito mais vital para a manutenção da vida, né? Ou seja, não é à toa. E aí ele fala das trovoadas, né? Ele fala dessa coisa Gente, é pura energia, né? É essa energia que mantém o planeta funcionando, é essa energia que mantém a vida, que faz essa limpeza magnética. A água, ela faz essa limpeza física, e como o Nando falou, eu acho que todo mundo, se tem uma coisa que eu gosto realmente muito, é cheiro de mato depois da chuva, né? Ela proporciona uma limpeza mesmo na atmosfera, não é só essa limpeza física. Se você olha para as árvores, depois da chuva, elas, se você prestar atenção, elas estão super contentes, né? Mas para além dessa limpeza, que é uma limpeza física mesmo, de tirar poeira, de tirar a poluição para nós que estamos aqui nos grandes centros urbanos, etc., é uma limpeza do ponto de vista espiritual, do ponto de vista energético também. Se você... uma das coisas que ajuda demais, gente, a manter um equilíbrio, né, do corpo, é água, né? Água corrente, seja ela doce ou salgada. Né? Se tem uma coisa que eu procuro fazer mesmo, sempre que posso, é mergulhar na água salgada e estar na água corrente de uma cachoeira, de uma corredeira, por exemplo, né? Sabe aquela coisa do limpa a alma, né? Lava a alma? É bem nesse sentido mesmo da limpeza que é proporcionada nas energias mesmo do nosso corpo, de uma vitalização. Outro exercício bacana, gente, que todo mundo pode fazer, que todo mundo, eu diria, deve fazer, é uma coisa que eu peço para que os pacientes, né, façam com constância, é aproveitar o momento do banho, né, para você fazer essa limpeza mesmo. Para além da limpeza física, do lavar-se, do higienizar-se fisicamente, né, da água e do sabão, usar a água para fazer uma limpeza mesmo em termos de energia no corpo. E para isso, como tudo, que é o efeito que tem a prece, né? É quando você potencializa um desejo. Então, como é que você faz isso? Assim como a prece que realmente faz sentido, não é aquela prece decorada, mas é aquela conversa mesmo que você tem com Deus, aquela conversa, né, que vem da alma, que vem, né, do espírito, para além de palavras pura e simplesmente decoradas, né? Uma prece para valer não é o Pai Nosso que sai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, blá, 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 né? Que você pura e simplesmente repete palavras decoradas, mas é o Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. É completamente diferente. Também na hora do banho, o que você vai fazer para potencializar essa limpeza? Enquanto a água corre, né, de preferência da cabeça mesmo, né, batendo no chuveiro lá, batendo na cabeça, vai imaginando que com essa água que vai escorrendo pelo ralo,
vai junto toda e qualquer energia negativa que eventualmente esteja impregnada no teu corpo, né? Usa essa água para se libertar, inclusive, né, dessa ligação que muitas vezes a gente faz através do pensamento, né, com espíritos menos felizes, né, com energias que não sejam muito boas. Usa essa água para limpeza, usa essa água para desfazer esses laços, né? Aproveita esse momento para trabalhar pensamentos bons, né? E usa esses pensamentos e usa essa energia da água para fazer essa limpeza, esse descolamento, né? De toda e qualquer energia negativa que eventualmente esteja vinculada a você. Tudo isso é possível. Façam esse exercício, vejam como isso muito provavelmente fará muita diferença. E aí, depois que você se limpou, cuidados, né? Assim como você não sai andando no meio da lama para se sujar de novo, né, completamente, cuidado com o teor dos seus pensamentos, né? Procure manter pensamentos positivos, né? É um péssimo hábito ficar falando da vida dos outros. É um péssimo hábito ficar sabendo, procurando saber do que acontece na vida dos outros. É um péssimo hábito você procurar ver sempre o negativo, né? Infelizmente, isso, veja, gente, isso é uma tendência, tá? Não estou aqui criticando ninguém, não. Isso é, infelizmente, uma tendência do ser humano. Tanto é uma tendência que, se você pegar os grandes meios de comunicação, as notícias que são dadas procura perceber, na grande maioria dos telejornais, dos noticiários, etc., as notícias que são dadas são as ruins, porque são essas que chamam a atenção. Uma grande característica aqui da nossa Boa Nova, né, e é por isso mesmo que ela chama Boa Nova, é só trazer aspectos positivos de tudo sempre. Por quê? É um hábito que precisa ser construído. Infelizmente, o que dá mais ibope, e é por isso, esse é o motivo de estar nos noticiários em geral, é o ruim, é a notícia ruim, é a morte, o assassinato, é não sei lá o quê. Gente, tem uma série, veja, não que você deva se manter isento ou separado ou afastado do que acontece no mundo real. Não é disso que eu estou falando. Agora, explica para mim para que interessa saber como é que foi a invasão, o assalto que levou à morte de não sei quantas pessoas. Para que serve um negócio desse, gente? Né? É ruim, é um teor de pensamento ruim. E são esses pensamentos que mantêm você vinculado a esses espíritos que vibram nessa faixa, nessa frequência de pensamento. Lembrem-se que tudo é uma questão de frequência, tudo é uma questão de energia, tudo é uma questão, a tal da sintonia, de que, né, se fala tanto em doutrina espírita, está diretamente relacionada com isso. Se você, vamos pegar aqui nós, para quem está aqui em São Paulo, né? Se você pega o AM e sintoniza 1450, você ouve a Rádio Boa Nova. Se você girar esse botão para a esquerda ou para a direita, você vai entrar numa frequência diferente. Esse é um ótimo exemplo para a gente entender como é que funcionam as nossas frequências. Você estará sintonizado com aquilo que você quer estar, né? Então, procure, quando a gente fala de vigilância, de vigiar os pensamentos, a gente está falando exatamente disso. Vai ler alguma coisa, procura ler alguma coisa que te traga benefício. Sabe, vale aquela máxima? Sempre que você for ler, sempre que você for ouvir, sempre que você for ver qualquer coisa, procure ter junto o seguinte pensamento: como é que eu aproveito alguma coisa disso que eu estou lendo, alguma coisa disso que eu estou ouvindo,
alguma coisa disso que eu estou vendo para me transformar numa pessoa melhor. Esse é um ótimo filtro para você usar para tudo. Aí perderá muito menos tempo com coisas que não te ajudam em nada no que realmente interessa para nós espíritos que estamos encarnados neste momento, que é nos melhorar, né? Ser melhor a cada dia, né? Aquela máxima, hoje melhor do que eu era ontem, amanhã melhor do que eu estou hoje. Sempre, tá? É o melhor filtro, é a melhor maneira de você ver. Porque veja, para que serve ficar perdendo o seu tempo ouvindo coisas que não te fazem bem, não são úteis, não te ajudam para nada? Para que serve perder o seu tempo vendo coisas que não... Ah, mas é para me distrair. Gente do céu! Primeiro que o ideal é você estar sempre focado, né? Não se perder em termos de atenção com coisas que não são muito úteis, né? Distrair-se é uma coisa que, se a gente parar para pensar um pouquinho, faz sentido. Ah, mas eu estou lendo para me distrair. Eu estou vendo esse ou aquele programa para me distrair. Será que faz sentido essa frase? Né? Estou vendo, lendo, ouvindo, ou sei lá, fazendo o quê? Para me distrair. Distrair do quê, cara pálida? Né? Ah, porque o meu dia é muito cansativo, o meu dia é muito pesado. Por que cargas d'água você está vivendo de uma forma que faz com que o teu dia, o seu trabalho, as suas atividades sejam cansativas do ponto de vista mental, né? É claro, porque do ponto de vista físico, tudo bem. De repente, se você é operário da construção civil, né? Trabalha carregando coisas pesadas o dia inteiro. Natural, isso é muscular, é físico, que ao fim de um dia, né, do dia, você esteja cansado fisicamente. É claro que, né, se você, por exemplo, trabalha como diarista, né, limpa uma casa inteira por dia, tá certo? É claro que chega lá no final do dia, você estará fisicamente cansado, normal, né? Não tem problema nenhum. Agora, do ponto de vista mental, por que você está fazendo trabalho, você está fazendo coisas exaustivas, né? Cansativas. Ah, mas porque eu trabalho com, sei lá, telemarketing, que é muito estressante. Beleza, concordo com você. Tem muitos trabalhos que são mesmo, que exigem um pouquinho mais em termos de estresse, que para nós aqui, inclusive, é o nosso trabalho profissional, lidar com estresse. Mas esse é o nosso trabalho. Ajudar as pessoas não é necessariamente mudando de atividade profissional, mas é encarando essa atividade profissional de uma maneira melhor, diferente, para que aquele estresse deixe de ser um estresse, né? Você pode fazer o seu trabalho de uma maneira mais leve. Se você aprender a fazer isso, extrair tudo de bom daquela atividade profissional, independente de qual seja ela, hein? Isso vale para todas as atividades profissionais. Se você faz, de novo outra máxima, né? Mas elas são muito verdadeiras. Se você faz aquilo que você gosta, se você faz aquilo, se a tua atividade profissional é uma coisa que você gosta, que te dá prazer, né? Que você faz, deixa de ser exaustivo. Pode ser, claro, né? Como tudo, um pouquinho cansativo, mas exaustivo do ponto de vista ruim, né? Alguma coisa que você faz por obrigação em troca do salário, não porque você gosta. Gente, se você está num caminho desse, procura repensar isso, né? Passar uma vida, ou como o povo fala, né? Ai, eu vou trabalhar para eu poder me aposentar, para eu não poder mais precisar fazer. Gente,
Como assim? Né? É uma grande parte da nossa vida. É fundamental que você faça alguma coisa que te dá prazer, na medida que você vai lidar com isso por muitas horas todos os dias. Se não dá, se é uma coisa que você faz só em função do salário, dá uma repensada nisso. E muitas vezes você nem precisa mudar de atividade, mas é encarar essa atividade que você tem de uma forma diferente. É olhar com outros olhos, é perceber o que aquilo ali te proporciona de possibilidades. Vocês sabem que isso é até um tema de uma palestra, né? Insatisfação é resultado de falta de gratidão, né? Aprender gratidão, olhar para aquilo que você faz, por exemplo, e ser grato, né? Porque veja, infelizmente a gente tem o péssimo hábito de só dar valor quando perde, de só dar valor quando não tem, né? E é por isso, tá, de outra máxima que a doutrina coloca, que o Evangelho de Jesus, na verdade, coloca, fora da caridade não há salvação. Porque, de maneira geral, quando a gente pratica o bem, né, se preocupa com o próximo, em fazer alguma coisa pelo próximo, e entra em contato mais próximo com as necessidades, né, dessas pessoas, que muitas vezes têm necessidades que passam muito longe das nossas, de alimento mesmo, né, de coisas assim, materiais, simples para a grande maioria de nós, mas que para muita gente faz falta o alimento, a roupa, a habitação, é quando você vê a falta que o outro tem, que você aprende a valorizar o que você tem. Não deveria ser assim. Não deveria, não precisaria ser. Mas para nós é a maneira mais fácil. E é por isso que fora da caridade não há salvação, né? Quando você começa a praticar isso, você percebe que não é pelo outro, não. Sabe? O povo acha que se fora da caridade não há salvação, que é para ser bonzinho. Tem nada a ver com ser bonzinho. Tem a ver com aprender com a experiência do outro, né? E quando você toma contato com as dificuldades do próximo, se aprende, se for esperto, a valorizar a inexistência dessas dificuldades na própria vida. E aí, essa coisa dos valores, ela muda, né? Nada como você ajudar a cuidar da perna que foi amputada do outro para valorizar a perninha torta que você tem, né? Esse é o grande sentido desse fora da caridade de não há salvação aí. Nada como você, sabe, ajudar, por exemplo, a preparar alimento e distribuir esse alimento para aqueles que não têm, para você perceber o quanto que não faz sentido ficar reclamando daquela comida que você não tem no prato, né? Seja porque a pessoa que preparou errou no tempero, seja porque, puxa vida, a carne está tão cara e a gente não pode comer carne todos os dias. Meu querido, se você tem arroz, feijão e ovo no teu prato e você não passa fome, sabe? Esse já é um motivo para ser muito grato. Agora, é claro, nada impede de comer filé mignon todo dia, né? Fica à vontade. Isso não é um pecado, isso não é um problema. Mas agradeça por aquele filé mignon que você tem no prato, né? Pare de reclamar porque ele não está tão contento quanto você gostaria. Não é não, Nando? É verdade, né? Ver os desdobramentos aí que uma mensagem como essa traz para nós, né? E vejamos, né, o poderio, como é poderosa a água, que ela faz transformações no nosso campo físico, no nosso campo psíquico, no nosso campo espiritual. As trovoadas, os relâmpagos e tudo isso que o Miramês coloca aqui, né? Veja como é poderosa a água, que ela sobe em vapor,
né? A gente está cercado de água por todos os lados, né? Porque se a gente for pensar no oxigênio, a gente tem a água, né? Quando a gente recebe lá aquela brisa, ela tem água contida naquela brisa, naquele sopro de vento. A gente tem água nos nossos pés, que são os rios, lagos, os mares e a umidade da terra, né? A gente tem umidade nas plantas do orvalho, né? E de tantas outras coisas que estão aí. E o relâmpago, ou então a trovoada, é o atrito do quê? De nuvens que são formadas por água. Então, veja que tem muita energia na água que a gente precisa utilizar como uma fonte medicamentosa importante, né, na nossa vida, justamente para suavizar essa tempestade de coisas, né, que o Edson colocou aí, que realmente a gente precisa varrer isso do nosso planeta, né? Então, por isso que a gente acha importante a colocação do Miramês, porque não tem como a gente não ter a água, né, em nossas vidas aqui. Foi até através da água que nós viemos, né? Os primeiros seres vieram lá dos oceanos, né? Então a gente tem essa conexão mesmo. Então ela vem para amenizar todas essas coisas, né? E quando a gente estiver num momento de sufoco, a gente sabe que os amigos espirituais usam a água como uma via, um canal, né? Um caminho, e energizam essa água de bons fluidos, de um bom magnetismo aí que tem também, que nós temos, né? E essa água vai fazer um bem para a gente incrível, né, Edson? Com certeza, né? Essa coisa que você falou, né, da água, se a gente lembrar, dentro do útero mesmo, né, conforme a gente vai se desenvolvendo aí ao longo desses 9 meses da concepção, né, que é o momento em que nós espíritos nos ligamos a esse corpo que a gente recebe para mais uma encarnação, até o momento do nascimento, né, são 9 meses de desenvolvimento dentro d'água, né? Realmente a água, ela para nós aqui neste planeta, pelo menos, ela é um dos elementos mais importantes aí. Você quer fazer a leitura de mais uma parte do texto, Nando? Eu vou ler, então, e aí na sequência a gente vai para a prece, que já é o momento de prece, né? Então, ele Beleza. fala aqui que a natureza é grande laboratório de vida. Se queres cooperar com ela nesses momentos, procura orar, o Edson disse isso, né? Pedindo ao Senhor que abençoe aquele fenômeno, acelerando a transformação dos elementos em fúria. Ajuda com bons pensamentos e leituras que edificam. A natureza, quando dá o grito, já se encontra lutando contra o elemento nocivo, encontrando-se afogada no miasma sufocante criado pelos homens que desconhecem o bem e não entendem o amor. Elas, as trovoadas, asseveram, serenavam-se ante a presença de Cristo. É verdade. Jesus lá acalmou a tempestade, né? Porque ele, né, o Jesus, fazia o trabalho destinado e elas, pela pureza de sentimentos e alto magnetismo que irradiava de sua personalidade. A natureza lhe obedecia pelo seu olhar ou por sua palavra. Que bacana. A gente vê que também Jesus interagiu muito com a água também quando ele é batizado lá, né, pelo João Batista na água, e depois ele também controla a água. Ele pede para que os pescadores joguem aquela rede na água, onde estão lá o alimento necessário para os pescadores, para as pessoas. Então, ele distribui pães e água, né, naquele momento que as pessoas estavam ali famintas, né, e sedentas. Então, Edson, antes de você comentar essa outra parte aqui, a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações, que a gente sempre fala, reserva aí um recipiente com água, um copo d'água, uma jarra,
para que os benfeitores, na hora que você estiver ouvindo, assistindo esse programa, possam ali beneficiar aquela água para trazer saúde, equilíbrio e harmonia. Então, a gente vai agora para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Então, nosso querido Edson vai nos conduzir com suas palavras, momento de prece, de oração e vibrações. Vamos lá, então, Edson? Vamos sim, lembrando, coloquem o seu copinho de água ao teu lado, vamos aproveitar esse momento para transformar essa água em medicamento, né? Todos juntos aqui, lembrando que hoje é o tema, né, que a gente vem abordando de acordo com o Miramês, é justamente esse líquido fantástico, fundamental, que é a água. Então, convido a todos nesse momento, exceto para você que está dirigindo, que fechem os olhos neste momento para que nós possamos nos ligar mais intimamente com Deus, nosso Pai, mais intimamente com Jesus, nosso Mestre querido, e com esses amigos queridos da espiritualidade maior, lembrando, nos colocando a partir desse momento, não como aqueles que pedem pura e simplesmente, mas como aqueles que se colocam a serviço de nosso Mestre Jesus. Esse nosso planeta, para que ele possa realmente se transformar num planeta de regeneração, ele precisa que nós façamos esse exercício, pedir menos e nos colocar à disposição mais. Então, Mestre Jesus, nos permita nesse momento sermos instrumentos trabalhando em teu nome. Nos permita nesse momento, com a tua bênção, levar o nosso pensamento e as nossas melhores energias a todos aqueles que precisam, independente de qual seja a necessidade, física, emocional, espiritual, mas que nós possamos abraçar com muito carinho, envolvendo com as nossas melhores energias cada um desses nossos irmãos. Irmãos, na medida que fomos criados pelo mesmo Pai, Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que nós possamos envolver cada um deles com aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, as nossas melhores energias, de maneira a diminuir o seu sofrimento, de maneira a proporcionar cura de males físicos, de maneira a que se sintam acolhidos, para que tenham suas dores emocionais aliviadas, de maneira a que, envolvidos por essas nossas melhores energias, esses nossos irmãos menos felizes, esses nossos irmãos desencarnados que eventualmente os estejam atrapalhando, né, de alguma forma, possam ser acolhidos, possam ser auxiliados, possam ser encaminhados. Que nós possamos ir até, em pensamento, os hospitais e envolver cada um desses nossos companheiros que ali estão em sofrimento, precisando de auxílio, precisando de tratamento, que essas nossas energias aliviem a sua dor, aliviem o seu sofrimento. Que nós possamos, neste momento, alcançar cada um desses nossos irmãos que estão nesse momento vivendo aflição em função do desemprego, por exemplo. Porque neste momento talvez estejam preocupados com poder colocar alimento na mesa, no prato dos seus filhos. Que nós possamos envolver esses nossos irmãos, esses nossos companheiros, levando esperança, que essas nossas energias lhes proporcionem esperança, que se lembrem que são filhos de Deus, que se lembrem que são espíritos encarnados neste momento e que essas necessidades são momentos importantes para que percebam isso, que somos espíritos imortais, que estamos aqui em aprendizado e que a esperança, a fé e a gratidão são os grandes motores que fazem com que consigamos aproveitar mesmo, vendo essa
como o que é de verdade. Oportunidade nos dada por Deus, bênção, estarmos aqui mais uma vez reencarnados, podendo aprender, podendo dividir, podendo trabalhar em nome de nosso Mestre Jesus. Nos dá, Mestre Jesus, força para não perdermos oportunidades de agir, de trabalhar em Teu nome, sempre que possível. E como o Senhor mesmo nos disse quando esteve aqui conosco, que tenhamos olhos de ver, que tenhamos ouvidos de ouvir, para aproveitarmos todas as oportunidades de servir. E nós possamos, nesse momento, todos juntos, transformar esses recipientes com água e a água que está dentro dela em medicamento. Que nós possamos envolver esta água, transformando em remédio, em medicamento, para os males que cada um neste momento está enfrentando. Fortalecendo o corpo físico, fortalecendo o corpo espiritual, de maneira que sigamos em frente, aproveitando mesmo todas as oportunidades que nos são dadas por Deus. Muito obrigado, Senhor. Somos extremamente gratos pela oportunidade da existência, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do desenvolvimento, pela oportunidade de termos estas pessoas ao nosso lado, nos ensinando a amar, nos dando a oportunidade de amar. Esteja conosco, Mestre Jesus. Ilumina, por favor, o caminho à nossa frente, para que os nossos tropeços sejam menores. E quando tropeçamos, como tropeçamos, Senhor, nos ampara, por favor, para que a jornada seja mais leve, para que a jornada seja mais tranquila. Que assim seja. Graças a Deus. Isso aí, gente boa. Vamos Assim seguir em frente? seja. Obrigado, Edson, pelas palavras, né? E a gente prossegue aqui dando os recadinhos. Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal lá do Jesus é o Caminho. Tive a oportunidade de estar lá em palestra, falando sobre a maravilha da palavra, né? Que também o Edson já comentou hoje, né? A importância do que a gente vai dizer, né? A importância do que a gente está pensando e falando, né? Falar boas coisas para criar um bom clima. E o clima também, né, que nesse tema fala, né, das trovoadas, né, dos raios, das tempestades. E antes de prosseguir, a gente queria dar um recadinho, falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira de você colaborar com essa mensagem que é passada através da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, da Mundo Maior Editora. Então, você pode colaborar para que outras pessoas em outros pontos do planeta possam receber aí 24 horas de uma programação, como mesmo o Edson disse, né? Positiva em todos, né? Em todos os programas. Então, entre em contato no site amigosdaboanova.com.br e também pelos telefones. Você pode falar com as nossas telefonistas e colaboradoras e colaboradores no 0800 12 018 38. Essa ligação é gratuita em todo o Brasil. Tem o fixo para a região de São Paulo, 11 24 58 3214. E essa ligação internacional pelo WhatsApp, que é o 11 97261 0272. E esse mesmo número foi escolhido para o Pix, para essa modalidade de você poder enviar recursos do seu banco para o banco, por exemplo, da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Então, anote aí, vou repetir, 11 97261 0272. Então, a gente agradece a você e que você possa compartilhar, né, e possa também fazer parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Vamos lá, Edson, então, comentar esse outro trecho que nós lemos antes aqui da prece, né? Que é da importância aí que o nosso querido Miramês nos fala, da natureza, desse laboratório da vida, né, Edson? Então, ele fala dessa coisa da tempestade, né? Essa tempestade magnética, que são os raios, né? Os trovões, etc., eles têm função, né? Eles não estão lá só para a gente se deleitar com o visual do relâmpago e com o barulho do trovão.
isso existe para fazer uma limpeza atmosférica mesmo, né? E é muito interessante que Jesus, quando ele ia falar, quando ele ia proferir qualquer coisa, e havia uma tempestade, ela pura e simplesmente parava. Por quê? Jesus tem esse magnetismo que faz com que a limpeza aconteça, né? Não precisava o ambiente em que ele estava não precisava ser limpo na medida que ele pelas tempestades, na medida que ele proporcionava essa limpeza. É muito interessante isso, gente. E, de novo, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Esse planeta tem características importantes. A principal delas é que, infelizmente, neste planeta, nesse tipo de planeta, o mal predomina sobre o bem. E é isso que explica, não justifica, mas explica a gente ouvir, né, infelizmente, tanta coisa ruim que acontece aqui. O mal prevalece sobre o bem. E o mal prevalece sobre o bem por quê? Porque os maus são mais fortes? Não, porque aqueles que podem fazer o bem não o fazem. Por isso que fora da caridade não há salvação. Ou seja, que nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte, em termos de limpeza magnética, não é nos preocuparmos apenas com a nossa própria higiene, com a nossa própria limpeza, mas é praticar isso de maneira a fazermos cada um a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, este planeta muda para a regeneração rapidamente. De novo, não é não fazer o mal mais, gente. Isso a gente já até sabe, né? Diferenciar o certo do errado, o bem do mal. Então, não é mais parar de fazer o mal, é começar a fazer o bem. Se cada um fizer aquilo que está dentro das suas possibilidades, porque, de novo, a gente já falou aqui várias vezes, fazer o bem não implica colocar a mão no bolso, não se preocupe, né? Não é quando eu ganhar na loteria, não é quando eu me aposentar, não, são todas as oportunidades. De novo, isso que a gente acabou de fazer aqui durante a prece, é você diminuir a quantidade de pedidos e começar a agir em nome de Jesus. Isso que a gente acabou de fazer, você ir até em pensamento. Se você puder ir pessoalmente, melhor ainda, né? Tem muita gente aí nas camas de hospital que não tem ninguém que os vá visitar. Que as pessoas, por exemplo, trabalham na família, né? Idosos que deveriam ter um acompanhamento obrigatório, não tem porque as pessoas trabalham, não tem porque ninguém pode estar lá. Então, se você tem esse tempo e pode ir até um hospital, conversar com as pessoas, vá. Se você pode ir até um orfanato, conversar, brincar com as crianças, vá. Se você não pode ir pessoalmente, vá em pensamento. Ah, mas isso funciona? Funciona. Isso que a gente acabou de fazer é fundamental. Por que nós encarnados somos tão importantes nas reuniões mediúnicas, por exemplo? Porque só nós encarnados temos este corpo e, em função de termos esse corpo, temos energia vital, coisa que espíritos desencarnados não têm. E para espíritos desencarnados, muito vinculados à matéria, essa energia vital é fundamental para que eles possam, inclusive, ser socorridos. Então, quando em pensamento você vai até esses ambientes, e envolve as pessoas com essa sua energia boa, você está ajudando os trabalhadores da espiritualidade maior a ajudar esses espíritos. Ter esse conhecimento, ter essa consciência e fazer uso disso é fundamental. Para você dar o passe, você não precisa necessariamente impor a mão sobre ninguém. Você pode até, através do pensamento, emitir essas energias para aqueles que precisam. Então, sejamos a água de que Jesus fala a todo tempo, né? Ao invés de pura e simplesmente utilizarmos, sejamos essa água que purifica este planeta, que alimenta este planeta, que hidrata
este planeta, que faz diferença sobre os nossos irmãos. Como sempre, meus queridos, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para nós aqui esse bate-papo. Beijo no coração, grande abraço, obrigado, Nando. Eu que agradeço também ao Edson e a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e a gente se despede aqui, esperando você no próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.